Bom dia, meninos, tudo bem? Segundo ano, turma 21, 22, 23. Nossa, gente, que saudade de vocês. Nossa Senhora, aquela turma 21, misericórdia divina. Pois é, a gente vai começar a falar um pouquinho agora sobre a Revolução Francesa. A gente que já falou tanto de iluminismo, né? Claro que vocês não devem lembrar nada, mas a gente vai lembrando aos pouquinhos, tá? Principalmente quando a gente retornar, se Deus quiser. Bom, Revolução Francesa, então, né, gente? Primeiro a gente tem que entender que a Revolução Francesa, ela teve um contexto, né? A gente não, tudo em história tem um contexto, não existe fato dissociado do seu contexto, tá? Então, qual que era o contexto da França pré-revolucionária? Primeiro, era um contexto caótico, pensa no caos, o caos social, o caos político, um caos econômico, né? A França pré-revolucionária era uma França que estava basicamente agrária, que tinha sua economia baseada na agricultura, né? 70, 80% da sua economia era baseada na agricultura. Era uma França que estava, como eu já disse para vocês, que orientava a sua sociedade em uma divisão estamentária, orientada primeiro, segundo, terceiro estado, né? Isso é interessante, é muito importante que vocês tenham em mente, porque essa divisão estamentária, ela é um dos pontos de partida para todos os acontecimentos que vão se desenrolar. Ou seja, o que a gente tem aí numa sociedade estamentária, no caso da sociedade francesa? O primeiro estado ele se divide em alto clero e baixo clero, né? É basicamente aí uma igreja. O segundo estado, o alto clero, gente, antes de falar disso, o alto clero são os bispos, os cardeais, a cúpula da igreja católica, né? O segundo estado era a nobreza, que se divide em nobreza palaciana, nobreza togada e nobreza provincial. Qual que é a diferença? A nobreza provincial é aquela nobreza que vivia nos arredores das cidades, né? Composta basicamente de antigos senhores feudais que baseavam-se ainda nos privilégios do feudalismo, enfim. A nobreza palaciana eram aqueles nobres que viviam dentro do palácio, né, diretamente dependentes dos favores reais. E a nobreza togada eram comerciantes, ricos burgueses que compravam títulos de nobreza, né, ducados, condados, enfim, eram pessoas que não nasceram nobres, mas que enriqueceram a ponto de comprar um título de nobreza, né? Era nobreza de toga que a gente falava. E o primeiro e o segundo estado, eles não pagavam impostos, detinham privilégios e não pagavam nenhum tipo de imposto, sendo sustentados pelo terceiro estado, que era a burguesia. E a burguesia, ela se subdividia em alta burguesia, que eram os ricos. Os muito ricos seriam hoje os capitalistas, né? Não sei se vocês vão compreender essa analogia. E a baixa burguesia e os sans-culottes. A baixa burguesia seriam os que não têm nada, os que trabalham nos comércios, os que vendem, teoricamente, sua força de trabalho. E os sans-culottes são aquelas pessoas que não pertencem nem à alta burguesia nem à baixa burguesia, que trabalham normalmente no campo, que votam nas assembleias, ora com um grupo, ora com outro grupo, né? E é importante que vocês entendam, gente, que embora alta burguesia e baixa burguesia estejam dentro de um mesmo estado, eles não têm os mesmos interesses. Eles, teoricamente, o terceiro estado sustentava os dois outros estados, mas em número a baixa burguesia era muito maior, mas todo aquele conhecimento que veio do iluminismo, quem tinha acesso mesmo a ele era a alta burguesia. A baixa burguesia, somente chegava a essa baixa burguesia excertos desses livros, dessa produção intelectual, né? Quem tinha acesso a isso mesmo eram os alto-burgueses. E é muito interessante que vocês façam uma comparação. Por quê? E que comparação é essa? O que era burguesia? Burguesia durante a Idade Média era o habitante do burgo. O burgo era aquela região que ficava nas periferias das cidades, aquelas regiões afastadas dos grandes centros, né? Então quem morava no burgo era o burguês, que depois
veio a ser membro da burguesia, né? Virou membro da burguesia, que eram os donos de bancos, pessoas muito ricas, né? E com o tempo e o advento do capitalismo, esse burguês virou o capitalista. E é interessante o quê? Que hoje a gente vê o fato de que as periferias são locais de exclusão. Antes eram locais onde os ricos ficavam e hoje as periferias são locais onde os pobres, para onde os pobres vão, né? Isso é muito interessante, como que as palavras elas vão ganhando novos nuances, novos significados, tá? Então, ou seja, a França pré-revolucionária é uma França agrária, que passa por dificuldade, é uma França cuja sociedade é baseada em uma pirâmide social estamentária, onde o primeiro e o segundo estado detêm todos os privilégios e não pagam nenhum tipo de imposto, e uma França abalada intelectualmente pelo iluminismo. O iluminismo que foi um movimento intelectual, filosófico, que sobremaneira influenciou política e economia também, tá? Além de tudo, além de todas essas questões, e do fato de que a pequena burguesia, o grosso da população, que não tinha acesso à totalidade das ideias iluministas, mas tinha acesso a uma parte delas, estava sendo manipulada pela alta burguesia, é interessante a gente ver que, além de tudo isso, a França, politicamente, essa França pré-revolucionária é uma França que vive no chamado Antigo Regime, que está em crise, uma crise absurda, sendo contestado basicamente por esses alto-burgueses, né? Então, o Antigo Regime, ele é um sistema político que se baseava no poder total dos reis, total, e era um poder que tinha aí a garantia de Deus, vinha de Deus, esse poder dos reis, e que o rei tinha total, ele podia intervir na economia. Ou seja, o antigo regime ele se sustentava por dois pilares, né? O absolutismo e o mercantilismo, tá? Então é importante vocês entenderem que também na política esse antigo regime ele estava em uma crise absurda, né? Principalmente porque essa crise estava vindo, essas questões, tudo isso estava sendo estava vindo a partir da burguesia, né? A burguesia estava questionando principalmente a interferência dos reis na economia, tá? Ou seja, é muito importante que vocês entendam todo esse contexto da França para a gente entender o que virá a partir daí, tá bom? Até a próxima!